Olá, meus amores do sexto ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos de maneira virtual. Hoje nós vamos começar falando sobre a divisão silábica. Ao falar uma palavra, pronunciamos sons em partes. Cada uma dessas partes é chamada sílaba. As palavras podem ser formadas por uma ou mais sílabas. Então, o que acontece? Quando eu pronuncio uma palavra, cada sonzinho é uma sílaba. E as palavras que existem na nossa língua, na língua portuguesa, elas podem ser formadas por uma sílaba ou mais de uma sílaba. A divisão silábica ocorre com bastante frequência quando escrevemos um texto e algumas palavras não cabem inteiras em uma mesma linha ou no espaço disponível. Nesses casos, é preciso separar a palavra em sílabas, por meio do hífen e terminá-lo na linha seguinte. O que acontece? Quando a gente vai produzir um texto e a palavra não cabe naquela linha que eu estou produzindo, o que eu faço? Eu tenho que fazer a separação silábica conforme a gramática. Eu não posso fazer essa separação da maneira que eu quero. Tem que ser segundo a norma gramatical. Então, eu faço a separação através do hífen e continuo aquela palavra na linha seguinte. Por exemplo, a pessoa ao produzir esse texto, que eu coloquei aqui para vocês como exemplo, primeira palavrinha que não coube na linha que ela estava escrevendo é cabelos. Então, ela teve que fazer a separação silábica segundo a norma gramatical. Então, como é que ficou? Caber, aí ela colocou um hífen e terminou a palavra na linha seguinte, que ficou o Lois. Da mesma forma, o Gostava e da mesma forma, Romeu. Então, ela não pode fazer essa divisão de qualquer maneira. Ok? Nós vamos falar também sobre encontro vocálico. Em uma palavra, o encontro de dois ou mais fonemas vocálicos recebe o nome de encontro vocálico. Então, se eu tiver ali duas ou mais vogais, eu tenho ali um encontro vocálico. Há diferentes tipos de encontros vocálicos. Eu tenho o ditongo, eu tenho o tritongo e o hiato. Vamos ver cada um deles? O ditongo é a união de duas vogais em uma mesma sílaba. Então, se eu tenho uma palavra onde eu tenho duas vogais na mesma sílaba, eu digo que ali eu tenho um ditongo. Por exemplo, eu tenho ali a palavra água. Quando eu faço a divisão silábica, água. O U e o A ficam na mesma sílaba, então eu tenho um ditongo. Da mesma maneira, aquário. O U fica junto do A, na mesma sílaba. Então, eu também tenho ali um ditongo. E o tritongo? O tritongo é o encontro de três vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Então, quando eu tenho três vogais numa mesma sílaba, eu tenho um tritongo. Por exemplo, Paraguai. Na mesma sílaba ficou o U, o A e o I. Então, eu tenho um tritongo. Coloquei outros exemplos para vocês, certo? E o hiato? O hiato é o encontro de vogais em sílabas diferentes. Então, quando eu tenho duas vogais, sendo que elas ficam em sílabas diferentes, eu tenho um hiato, como acontece na palavra saúde. Eu tenho o A numa sílaba e o U na outra sílaba. E assim sucessivamente nas outras palavras que eu coloquei para vocês. Percebam que no ditongo, as duas vogais ficam na mesma sílaba. No hiato, as duas vogais ficam em sílabas diferentes. Hoje nós vamos falar também sobre encontro consonantal. E o que seria o encontro consonantal? É o encontro de duas consoantes em uma palavra. Esse encontro recebe o nome de encontro consonantal. Por exemplo, eu tenho a palavra blusa. Eu tenho o B e o L, são duas consoantes. Então, eu tenho ali um encontro consonantal. Esse encontro pode ser na mesma sílaba, como acontece em clima. Eu tenho o C e o L na mesma sílaba. E já em apto, esse encontro consonantal
ocorre em sílabas diferentes. O P ficou numa sílaba e o T ficou na outra. Ok? Por hoje é só, sexto ano. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, a gente se fala no decorrer da aula. Fiquem com Deus e amo vocês!